Já aconteceu com você? Tá tudo indo bem. As contas estão pagas, o trabalho está estável, os relacionamentos parecem em ordem, mas de repente, sem aviso, como uma nuvem cinzenta num céu que até então parecia claro, algo te invade. Um aperto no peito, um nó na garganta, uma tristeza sem nome, sem motivo aparente, uma vontade de chorar sem explicação. Respire fundo agora e ouça o que eu tenho para te dizer. Você não está sozinho. Essa tristeza inesperada, esse vazio que surge no meio do tudo certo, é mais comum do que você imagina. E sim, existe um caminho para atravessar essa dor invisível. Mas não é um caminho pronto, não é uma fórmula mágica. É um mergulho, uma reconstrução silenciosa que começa de dentro. Porque às vezes a dor que sentimos no silêncio é o grito de algo em nós que está pedindo atenção. E nesse vídeo, você vai entender como decifrar esse pedido, como acolher essa tristeza sem deixar que ela te destrua, como fazer paz com o caos. Agora imagine isso. Você está em uma sala cheia de vozes, mas nenhuma delas é a sua. São cobranças, expectativas, pressões, máscaras sociais dizendo como você deveria se sentir. Ser feliz, ser grato, ser produtivo. Mas, por dentro, algo grita. Porque ser humano é mais do que seguir uma cartilha de sucesso. Às vezes, mesmo rodeado de conquistas, a alma sente falta de algo essencial. Verdade. Felicidade não é ausência de dor. É saber onde repousar quando o mundo lá fora e aqui dentro vira tempestade. E é aí que muita gente se perde, porque tenta combater a tristeza com culpa. Eu não tenho o direito de me sentir assim. Tem sim. Sentir é humano, e reconhecer a dor é o primeiro passo para libertar-se dela. Reprimir é como empurrar fumaça dentro de uma caixa. Ela vai vazar, vai sufocar, vai estourar em algum lugar. A verdadeira libertação começa quando você diz para si mesmo: eu te vejo, e está tudo bem não estar bem agora. Pense nisso. A tristeza repentina é como uma carta não lida do seu inconsciente. E sabe qual é o maior erro que cometemos? Rasgar essa carta sem nem abrir. Fingir que nada aconteceu. Mas o conteúdo continua lá, esperando ser lido, interpretado, transformado. Quando tudo parece dar certo por fora, mas por dentro algo está fora do lugar, é o momento de olhar com coragem. Não para consertar de imediato, mas para entender. Talvez você tenha esquecido de você no caminho de conquistar o que queria. Talvez tenha perdido o ritmo do seu coração enquanto tentava acompanhar o passo dos outros. Nesse vídeo, vamos aprender a fazer pausas conscientes, a resgatar a escuta interior, a transformar o caos em solo fértil. Porque é no meio da dor que a gente descobre raízes que nem sabia que tinha. E é com essas raízes que a felicidade real começa a florescer. Não como um espetáculo, mas como um estado silencioso de presença. Você já percebeu como a mente tenta te convencer de que sentir tristeza no meio da felicidade é uma traição? Como se fosse um erro de programação. Mas a verdade é que o ser humano não funciona como uma linha reta, como um gráfico de crescimento contínuo. Somos feitos de altos e baixos, de memórias que às vezes despertam sozinhas, de feridas que pensávamos cicatrizadas, mas que, ao menor toque, ainda doem. E está tudo bem. Isso não é fraqueza, isso é humanidade. A tristeza que aparece do nada é como um eco. Ela vem de longe, de algo que talvez não foi curado, de um pedaço seu que precisa de colo, não de julgamento. E aqui está a chave. Em vez de tentar apagar essa tristeza como quem apaga uma mancha, que tal tentar escutá-la? Sentar com ela, mesmo que doa. Perguntar: o que você quer me mostrar? Porque por trás de toda emoção existe uma mensagem. E quando você começa a entender a linguagem silenciosa do seu coração, o caos vira bússola, a dor vira ponte, e a tristeza deixa de ser inimiga. Existe um exercício simples, mas poderoso, que pode mudar completamente a forma como você lida com esse tipo de dor invisível, o estado do observador. Feche os olhos, respire profundamente e apenas observe. Observe o que sente, sem nomear, sem julgar. Apenas sinta. Como se você estivesse assistindo a si mesmo de fora, como quem assiste a um rio passar. Quando fazemos isso, criamos espaço entre o sentir e o reagir. Criamos consciência. E a consciência é o primeiro passo para sair do automático. Muitas vezes a tristeza aparece porque estamos vivendo no modo sobrevivência, correndo, entregando, fingindo, sem parar para sentir de verdade. E quando o corpo e a alma não aguentam mais, eles param por você. Te forçam a olhar. A tristeza não é o fim. É o freio de emergência do universo dizendo: você está se perdendo de si. Escute. Não fuja. Não se distraia com mais trabalho, mais redes sociais, mais listas de tarefas.
Escute, porque essa escuta pode ser o ponto de virada que você tanto precisa. Agora vamos falar de caos. Não o caos do mundo exterior, esse é constante, mas o caos aqui dentro. Aquele turbilhão de pensamentos, cobranças, sentimentos que parecem não fazer sentido. E aqui vai uma verdade que poucos dizem. O caos interno não precisa ser resolvido imediatamente. Ele precisa ser acolhido. Porque tentar controlar o caos é como tentar segurar água com as mãos. Você só se frustra. Mas quando você mergulha nessa água com respeito, com presença, ela te mostra caminhos. O segredo não está em controlar tudo, mas em aprender a nadar dentro de si. Isso exige coragem, sim. Mas é dentro desse mergulho que você descobre algo precioso. A sua luz não se apaga mesmo em meio à escuridão. Ela pode estar encoberta, abafada, esquecida, mas ela está ali. E se você continuar um passo por vez, mesmo sem entender tudo, mesmo tropeçando nas próprias sombras, você vai reencontrar essa luz. E quando isso acontecer, a tristeza não vai mais te dominar. Ela vai ser só mais uma estação no seu caminho, necessária, passageira, transformadora. Você já percebeu como a gente aprendeu a sentir vergonha da própria dor? Como se só fosse aceitável demonstrar alegria, força, sucesso? Como se dizer eu não estou bem fosse um fracasso? Esse é um dos maiores venenos emocionais da nossa era. A ditadura do bem-estar constante. E sabe o que isso gera? Pessoas que sorriem por fora enquanto gritam por dentro. Gente que se culpa por não estar feliz, que se sente ainda pior por não conseguir se sentir bem. É uma prisão silenciosa, onde a tristeza vira pecado e a vulnerabilidade é censurada. Mas deixa eu te contar algo que ninguém nunca te disse com tanta clareza. Sentir tristeza mesmo quando tudo parece bem não te torna ingrato. Não te torna fraco, te torna real. Porque às vezes a alma sente o que a mente não entende. E esse desalinho não precisa ser corrigido, ele precisa ser acolhido. Acolher a si mesmo com compaixão é o primeiro passo para quebrar esse ciclo de autopunição. E quanto mais você se permite sentir, mais você se cura. O paradoxo é esse. Quanto menos você foge da dor, mais leve ela se torna. E existe um exercício de reprogramação emocional que pode ser um divisor de águas nesse processo: o diário da verdade. Pegue um caderno e todos os dias escreva sem filtro tudo o que sente. Não tente escrever bonito, não tente parecer forte. Apenas escreva como se ninguém fosse ler. Isso é um espaço sagrado entre você e a sua alma. O ato de escrever tem o poder de organizar o caos, de dar nome ao que era vago, de iluminar partes suas que estavam escondidas na sombra. Às vezes, só de colocar no papel aquilo que você tenta calar, já começa um processo de libertação. Você se ouve, se encontra, se entende. E nesse lugar de escuta interna, a transformação acontece. Porque a dor, quando é reconhecida, começa a perder o controle sobre você. Você deixa de ser refém dela e começa a caminhar com ela, até que ela se dissolva naturalmente. E isso é liberdade emocional. Não a ausência de dor, mas a capacidade de viver plenamente, mesmo com ela. Agora, escuta isso com o coração aberto. Tem partes suas que ainda choram por coisas que você fingiu superar. Tem memórias que você enterrou vivo, achando que o tempo ia apagar, mas que ainda gritam quando tudo silencia. E tudo bem. Você não precisa ter pressa para se curar. Cura não tem prazo. Cura não é performance. Cura é processo. É jornada. É cuidado. E às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer por si mesmo é parar de se forçar a ser forte o tempo todo. É permitir-se desmoronar, chorar, sentir, respirar e depois devagarzinho reconstruir-se. Não igual, mas melhor. Mais consciente, mais inteiro. Porque cada lágrima que escorre sem culpa é como um rio lavando feridas antigas. É alma se purificando. É espaço novo se abrindo dentro de você. E nesse espaço, coisas lindas começam a florescer. Novas ideias, novas versões suas, novos significados. A dor não precisa mais ser sua inimiga. Ela pode ser a parte da história que te ensinou a voltar para casa, dentro de você mesmo. Existe uma história que poucas pessoas conhecem, mas que carrega uma lição poderosa sobre sentir tristeza mesmo quando tudo parece estar dando certo. É a história de Jim Carrey, o ator que fez o mundo inteiro rir com personagens como Ace Ventura e o Máscara, mas que, por trás das câmeras, mergulhava em uma depressão profunda. Ele revelou, anos depois, que havia dias em que, mesmo ganhando milhões e sendo aclamado, mal conseguia levantar da cama. E ele disse algo que ficou marcado: "Eu desejo que todo mundo pudesse ficar rico e famoso, para ver que isso não é a resposta." Essa frase é uma bofetada silenciosa nas ilusões que nos vendem todos os dias.
de que felicidade é algo que se conquista quando tudo está perfeito. Mas a verdade é que a tristeza não segue lógica. Ela não precisa de um motivo visível. Às vezes, ela é apenas um acúmulo de emoções ignoradas, pressões escondidas, dores não ditas. E ao ouvir histórias como a de Jim, entendemos que até os sorrisos mais largos podem esconder silêncios ensurdecedores. Isso nos lembra que sentir não é um defeito, é parte da experiência humana. Agora respira fundo, porque aqui vão 3 técnicas simples, mas profundas, para você lidar com essa tristeza invisível de um jeito mais compassivo. A primeira é a escuta somática. Deite ou sente-se em silêncio e leve sua atenção para o corpo. Onde está apertado? Onde dói? Em vez de lutar contra a sensação, converse com ela. Sim, em voz baixa ou mentalmente. Pergunte: o que você quer me mostrar? Pode parecer estranho, mas seu corpo carrega a sabedoria da alma. A segunda técnica é a respiração em ciclos de 4, 7, 8. Inspire por 4 segundos, segure por 7 e expire por 8. Isso ativa o sistema parasimpático, acalma o coração e te ancora no presente. Faça isso por 3 a 5 minutos. E a terceira é o exercício do espelho. Olhe para si por 1 minuto em silêncio, depois diga em voz alta: mesmo quando estou triste, eu me aceito. Mesmo sem entender o que sinto, eu mereço cuidado. Pode parecer simples, mas o impacto emocional é profundo. Essas práticas, feitas com intenção, começam a reconfigurar sua relação com suas emoções. E isso muda tudo. Porque no fim, tristeza não é sinal de fraqueza. É só uma parte da sua alma pedindo para ser ouvida com mais gentileza. Você não precisa esperar que tudo se encaixe perfeitamente para finalmente se permitir ser feliz. A verdadeira liberdade emocional começa quando você para de lutar contra o que sente e começa a acolher suas emoções como partes legítimas de quem você é. A tristeza repentina, mesmo em meio à calmaria externa, não é um erro do sistema. É um chamado da sua alma para se reconectar com o que foi deixado de lado. E quando você responde a esse chamado com presença, com práticas reais e com coragem para olhar para dentro, você cria um espaço de paz que não depende do caos lá fora. Hoje, talvez você esteja enfrentando exatamente isso. Uma onda de tristeza inesperada, uma confusão silenciosa no coração, mesmo com tudo aparentemente bem. Então aqui vai um convite. Escolha não se julgar. Escolha acolher. Escolha ser gentil com você mesmo. Porque no fundo, felicidade não é ausência de dor, e sim presença de consciência. E toda vez que você se permite sentir com verdade, você se aproxima da sua cura. Se esse vídeo tocou seu coração de alguma forma, deixa aqui nos comentários. Em quais momentos você sente essa tristeza que não tem explicação? Sua partilha pode ajudar outras pessoas que também estão passando por isso. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Talvez seja exatamente o que ela precisava para reencontrar a luz dentro do caos. Não se esquece de curtir e se inscrever no canal, porque aqui você encontra conteúdos reais, profundos e feitos com o coração, para te lembrar que você não está sozinho. E se quiser aprofundar ainda mais esse processo de autoconhecimento, dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Sempre há uma nova porta para a cura esperando por você. Gratidão por você estar aqui e até o próximo vídeo.